Usando, já aproveita aí para a noite de pregação da palavra. Já vou avisar que hoje pode ser que no meio eu pare para tossir. A gente está na base aqui como a Leite falou no começo, dos remedinhos, então pode ser que a gente tenha esse entreveiro aí no meio da nossa reflexão dessa noite, né? Mas nós vamos hoje seguir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 7 a 10. E o tema da nossa reflexão de hoje é: submetam-se a Deus e resistir ao diabo. Eu vou ler na linguagem de hoje, que eu acho que ela é bem mais simples e mais atualizada com a nossa linguagem. Talvez nas Bíblias de vocês esteja um pouquinho diferente. Na minha versão, então, diz assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem ao diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a tua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará em posição de honra. Eu lembro que tem até uma versão que diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Aqui no final desse versículo. E enquanto eu me preparava, eu fui buscando informações e achei uma curiosidade muito interessante, né, que a gente não tem muito a ver com o que a gente vai tratar dentro da meditação, mas a gente não para pensar que Tiago, que a tradição cristã diz que Tiago, o escritor da Epístola de Tiago, ele era o Tiago, filho de José e Maria, portanto, ele era meio-irmão de Jesus. Assim como o Judas do livro de Judas, né? E aí, voltando aqui para a nossa meditação, ele nos faz um convite à santidade ao nos impor uma condição de resistir ao diabo e limpar as nossas mãos. E o que ele quer dizer com isso, né? A santidade, ela deve ser algo que ela deve fazer parte de qualquer um que deseja se aproximar de Deus. Se eu quero ser santo, separado, eu preciso me aproximar de Deus. Deus não habita junto com o pecado. E o processo de santificação diária, esse processo vem com a conversão, que deve ser algo rotineiro e constante na vida do crente. Então, quando a gente fala de santidade, a gente automaticamente tem que falar de relacionamento com Deus, busca de relacionamento diário com Deus, né, e constante. E a intenção de Tiago é nos aproximar de Deus, nos dando assim, dentro da carta dele, dentro de sua carta, ele nos dá um manual para que nós possamos resistir ao diabo e limpar as nossas mãos. E limpar as nossas mãos significa purificação de pecados e humilhação
perante o Senhor. De novo, dentro da tradição judaico-cristã, lavar as mãos é um ritual de purificação e não apenas o ato de higiene, né? Lavar as mãos é um processo de purificação para que você não tenha nenhum tipo de contaminação. De acordo com o Evangelho, os fariseus e judeus lavavam as mãos antes de comer. E segundo essa tradição recebida pelos antigos, o desejo de Deus é que tenhamos um coração limpo, mais limpo do que as nossas mãos. E por isso, na tradição, era, vamos dizer assim, um ritual se lavar as mãos. E isso era um símbolo de que a pessoa tinha dignidade e saúde e força. Além disso, lavar as mãos é uma coisa que identifica o ato de servir. Porque se eu vou servir uma mesa, eu tenho que estar com as mãos limpas para poder servir a quem está, né, sendo servido por mim. E no contexto, Tiago começa a dizer: submetam-se a Deus, que literalmente significa se alinhar com Deus, né, estar debaixo do que Deus está propondo, né? E ele utiliza isso para descrever ele utiliza isso para descrever uma submissão completa e voluntária ao Senhor. E em seguida ele diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro você se submete a Deus, coloca-se debaixo da submissão de Deus, e a partir do momento que você está debaixo da submissão de Deus, você consegue resistir ao diabo. Então, esse segundo comando, resistir, tem o significado, tem o sentido de tomar uma posição. Uma posição contrária, que só consegue tomar posição contrária ao diabo, automaticamente, quem já se submeteu a Deus. E assim, estando submetido à graça de Deus, submetido a Deus, ele vai fugir de você. Pois ele é um inimigo derrotado. E todo aquele que toma uma posição a favor de Jesus Cristo, ele é protegido. O inimigo foge, né? Então aproxime-se. É uma fala de um coração que anseia mais de Deus, que anseia de conhecê-lo. É algo muito além também de uma mera salvação. É uma busca por intimidade. Limpem as mãos. Remete aos sacerdotes do Velho Testamento, que limpavam as mãos exteriormente para se mostrar purificados na presença de Deus. Porém, como estamos inseridos no Novo Testamento, entendemos isso como um processo espiritual, que deve significar limpar-se interiormente, confessando os pecados. E, por fim, o texto nos manda nos entristecer, lamentar e chorar perante Deus. Isso nos mostra o estado de quebrantamento que devemos ter perante Deus. É necessário mencionar que esse não é um versículo legalista que traz sobre nós um peso de palavra, mas ele traz um ensino para que nós possamos nos aproximar mais e mais de Deus, não só por meio das nossas obras, mas sim da obra de Jesus Cristo, que foi suficiente para a nossa salvação, pois ela foi consumada na cruz. Porém, hoje precisamos continuar nos purificando do pecado que nos leva ao juízo. Então,
Uma pessoa limpa não é aquela pessoa que foi lavada uma vez, mas aquela que continua continuamente se lavando. Então nós somos purificados no sangue de Jesus Cristo, mas devemos continuar nos purificando nesse mesmo sangue de Jesus. E com essas instruções, Tiago, ele nos ensina e nos orienta a submeter, resistir ao diabo e aproximar-se de Deus, limpar as nossas mãos e ser humilde perante Deus. Diante desse texto, temos um manual bíblico de como crescer na comunhão com Deus. E para que a gente possa aplicar isso em nossa vida, devemos nos aproximar de Deus por meio, então, do sangue de Jesus. E então, poderemos lutar diariamente contra o diabo e vencer as tentações para progredirmos em uma intimidade e de conhecimento com Deus. Amém? Então, que a gente possa seguir esse manual, né? Que começa lá em se submeter a Deus, se colocar debaixo da submissão dele, lavar as mãos como um ato de purificação, não somente física, mas do coração. Né? Lavar as mãos, como eu disse, não é uma mera higiene, é um sinal para que eu entenda de que eu estou procurando purificação. E humilhação. Mas humilhação em que sentido? É se prostrar, se colocar perante Deus de forma humilde. É essa a orientação de Tiago para nós nessa passagem de hoje. E que ela venha a nos transformar diariamente, nos fazer crescer na comunhão com Deus e principalmente na intimidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Já tá bebendo a aguinha dele. Aqui tem que ser diário, senão já tô perdendo a voz já. Esse pouquinho que eu falei, já tô perdendo a voz. Tá, oração agora. Daí igual pra orar. Não, antes Ora, da então, Thaís, gatear. antes da Thaís tem que ter como é que fala?